Olá pessoal, boa noite. Continuando aqui com a lição de Hebreus 4. Hoje iremos estudar um pouco sobre o versículo 12 e 13 do mesmo capítulo, né? De Hebreus 4. Que Deus me ajude a entregar para vocês o que está proposto e que Deus ajude vocês também, que vocês sejam edificados, né? Com essa lição de hoje, com essa mensagem de hoje, né? Lembrando os irmãos que nós estamos deixa eu ver aqui, na segunda divisão, e essa segunda divisão aqui, eu encerro ela no versículo 13 do mesmo capítulo, amém? Vamos lá então, Hebreus 4, versículos de 12 e 13. Hebreus 4, versículo 12 e 13. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Assim diz aqui a minha tradução, né? Vamos lá então. Como sempre, eu tenho o meu rascunho aqui do lado, né? Tem a minha colinha aqui, porque senão eu vou errar, né? E muito. Eu gosto sempre de fazer umas anotações, né? Pegar as referências do texto que vou comentar e aplicar o máximo para a gente poder extrair o máximo que puder dessas lições, amém? O versículo 12, os versículos 12 e 13, eles nos estimulam, né, a considerar a palavra de Deus, né? É um estímulo para nós, para a gente considerar a palavra de Deus. Nos textos anteriores, né, nós falamos que a causa principal da desobediência e rebeldia de Israel nos dias de Moisés foi a falta de conhecimento, né, dos caminhos de Deus, como a gente vê em Hebreus 3:10, né? Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, né? Então, por não conhecer, por falta de conhecimento, o próprio Deus diz que este povo erra, né? Por falta de conhecimento. Jesus, eu creio que estava parafraseando isso aqui, ele disse o seguinte: errais em não conhecer as Escrituras, né? E o poder de Deus, né? Já mostramos que os primeiros leitores da Epístola aos Hebreus tinham problemas semelhantes. Eram cristãos há muito tempo, mas ainda não estavam plenamente fundamentados na palavra de Deus. Por ignorá-la, seus cultos tendiam a transformar-se em meras cerimônias formais. Por isso, corriam o perigo de não entrarem no repouso de Cristo. Meus irmãos, aqui tem uma diferença de religiosidade, né? Se você conseguir notar, uma diferença entre a fé verdadeira e a religiosidade. Por quê? À medida que o tempo passa, né? À medida que o tempo passa e à medida que nos aproximamos do fim, a tendência da apostasia é aumentar, né? Nós vivemos hoje num cenário apóstata gigantesco, até mesmo dentro das nossas congregações. As pessoas não creem, muitos não creem verdadeiramente em Cristo, somente professam com a boca, né? Mas o coração está longe dele. A gente vê isso, a gente percebe isso nas pessoas, né?
E percebemos como? Pelas suas atitudes, né? Por exemplo, quando se pergunta a pessoa, se você morresse hoje, tem certeza para onde ir? As pessoas não sabem por quê, não fundamentou. E geralmente, muitas pessoas idosas, pessoas já velhas, de igreja, né, fiéis ali na igreja, tem aquele negócio de contribuição, ser fiel, o pessoal olhar a fidelidade através da contribuição e da ida aos cultos, né? Isso também conta, mas isso não é o principal. Aí aquela pessoa, ela acaba, como o texto mesmo diz, né? Ela acaba se afastando de Deus dentro da própria igreja, né? Ela consegue, tem como o ser humano pertencer à igreja, pertencer a um determinado ambiente religioso e não tem nada de Deus, né? A gente sabe disso. Escrevendo sobre esse problema, o autor da epístola lembra que a palavra de Deus não está ligada a rituais mortos, pois ela é viva e eficaz. Em versículos anteriores, ele enfatiza esta verdade quando relaciona a palavra de Deus com o dia de hoje. Isto é, a palavra de Deus é sempre atual, nova, cheia de poder e vida para nos vivificar, fortalecer, purificar e nos transformar a cada dia. Amém? Os rituais mortos, né, ou as obras mortas, no qual nós já estudamos também em textos anteriores, são aquelas obras que não têm fundamento, né? Coisas que fazemos, que a gente fazia antes de conhecer o verdadeiro Deus e hoje não fazemos mais, né? Porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que era tudo inútil, né? Aquelas obras eram inúteis. O que acontece? Oferecer a Deus um sacrifício morto, um culto em forma de sacrifício morto, também não é reconhecido pelo nosso Deus. Quando eu leio esse texto, eu lembro de quando eu frequentava uma determinada religião, onde lá os cultos são chamados de missas, né? Tem as missas, né? E a missa é uma extensão da morte de Cristo, né? O que vai contra essa fidelidade dessa palavra aqui, porque se eu for comparar essa palavra aqui com o ritual da missa, então eu vou entender que eu estou errado, porque eu não posso oferecer a Deus um ritual morto, né? O crente que acolhe no coração a palavra de Deus, como sendo da parte de Deus, tem com ela um relacionamento capaz de fazê-lo superar perseguições e tentações. A gente vê, não tem exemplo melhor para dar do que o do próprio Jesus, né? O diabo pregou para ele e ele rebateu usando a palavra. É a palavra de Deus que faz diferença entre uma religião teórica e uma fé verdadeira, que leva o crente a uma perfeita comunhão com o Senhor, resultando então numa constante experiência real e maravilhosa com o Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A fé verdadeira, eu tenho isso em prática, eu vivo essa fé pela misericórdia de Deus, né? Ela é totalmente diferente da fé religiosa, né? A fé religiosa, a religião é uma igreja que o homem criou para Deus, correto? A religião ali é uma igreja que o homem cria para Deus, certo? Mas a fé verdadeira faz o homem ser igreja de Deus, né? Feita pelo próprio Deus. Então tem uma diferença de uma igreja feita para Deus e de uma igreja que é de Deus, né? A igreja que é de Deus é Deus quem faz.
Nós já lemos e estudamos que Cristo é o construtor da casa, né? A lei faz uma comparação com Moisés. Moisés foi o servo fiel, correto? Mas Cristo é quem edifica, Cristo é quem faz a casa e que mora nessa casa. Então, e essa casa somos nós, né? Os cristãos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? No versículo 13, né, nós entendemos que nada pode ocultar diante dos olhos de Deus. Né? Vamos ler aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem tenhamos de tratar. Amém? Davi compreendeu isso. Né? Davi compreendeu isso, e quando ele compreendeu isso, ele indagou a Deus, perguntou a Deus no Salmo 139. Tenho a minha cola. E diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Né? Aqui não está falando sobre dualidade. Né? É bom a gente entender isso. Aqui não está falando de dualidade, mas sim da onisciência divina, né? Da onipresença. Então, meus irmãos, as desculpas que nós usamos, né, para encobrir os nossos erros, elas são plenamente conhecidas diante de Deus. Por quê? Apocalipse 1,14 vai dizer o seguinte, deixa eu ler lá. Apocalipse 1,14 vai dizer o seguinte: e a sua cabeça, os seus cabelos, brancos como lã, brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Então aqui nós vemos que os olhos de Deus são como chama de fogo. Amém? Então, por isso nada pode se encobrir diante dele. E Davi também traz essa reflexão no Salmo 139, versículo 7 ao 12, né? O autor dessa epístola procurou incultar nos outros irmãos, né, da época lá, os outros irmãos leitores, o fato de que a sua desculpa para não prosseguirem no caminho da fé não era justificativas perante Deus, que não nos julga pelas nossas desculpas, mas pelos nossos motivos. Aí a gente tem que parar também e dar uma refletida. A gente tem que dar uma refletida quais são as nossas desculpas para Deus. Quais são as nossas desculpas? Desde o primeiro vídeo que eu comecei aqui, nessa caminhada aqui da Epístola aos Hebreus, eu disse e venho dizendo que a sinceridade, ela é a chave. A oração faz parte, sim, mas a oração ela tem que ser sincera. Porque se a oração é a chave, quanto mais a sinceridade, porque Deus sabe o motivo que você está orando, né? Ele sabe o motivo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
nós temos de prestar contas a Deus todos os dias. Todos os dias, né? Apesar de já ter essa certeza, né, nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós não chegamos, nós não conseguimos atingir o que Ele exige e espera de nós, não é verdade? Esse versículo, né, citado revela que, mediante a onisciência de Deus, nada está oculto a seus olhos. Entretanto, o crente não deve temer este fato. Devemos, isto sim, ter a convicção de que a nossa culpa já foi anulada e o preço da nossa salvação já foi pago pelo sacrifício vicário. Isto é, o sacrifício oferecido por Cristo Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. Meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele faz uma citação na qual é constrangedora, né? E mostra que Deus não trata de nós, não nos trata da maneira como nós tratamos Ele, né? E nós podemos fingir muito bem, fingir com o nosso próximo, né? Nosso semelhante, mas Deus não tem como a gente fingir para Ele, não tem como se ocultar, né? Os nossos erros, nossas desculpas. Qual o motivo, né, das nossas desculpas, dos nossos erros? O que motiva nós a tentar enganar a Deus, tentar enganar nós mesmos, né? Tentar enganar o nosso próximo? Porque isso aí pesa para quem tem consciência. Mas Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que mesmo se nós mesmo se nós for infiel, Deus permanece fiel, porque não pode julgar a si mesmo, né? Acho que é isso sim que Paulo fala para Timóteo, né? Não há ninguém acima dele para que ele possa jurar, né? Então, isso é constrangedor, porque quando a gente tem essa certeza de que Deus não pode negar-se a si mesmo, se Ele fez uma coisa, está feito, né? A gente percebe o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos dependentes dele, né? Aí os nossos motivos, nós temos que procurar bons motivos. E mesmo se nós achar bom motivo para nossas desculpas de não fazer isso ou não fazer aquilo, né? Aí vai ficar meio estranho diante dele, porque nada está encoberto diante dele. Nada está encoberto, né? Está tudo descoberto diante dos olhos do Senhor e nós temos que prestar conta de tudo isso. Amém? E aqui no versículo 13 eu encerro a divisão, a segunda divisão, e vamos entrar na terceira divisão a partir do versículo 14 do capítulo 4 até o capítulo 7 e o versículo 28. Amém? Que Deus possa nos ajudar aí, em nome de Jesus. Amém?